A paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria, motivo de muita satisfação estar aqui pessoalmente, presentemente, podendo comungar com os irmãos, mais um estudo do Evangelho, né? Hoje o nosso estudo foi precedido por esse louvor, né, da irmã Fatinha, para a honra e glória do nosso Senhor, louvor bonito, vários louvores, trouxe música nova para a igreja. Isso é motivo de muita alegria para a gente, e como diz a música, né, Fatinha, que a vitória é em Senhor Jesus. A vitória tem sabor de mel, mas a vitória é a vitória em Cristo, de termos sido libertos, de termos recebido a misericórdia de Jesus, né, para conhecer. É uma vitória espiritual, é a vitória do arrependimento, é a vitória da cruz, do sangue do Cordeiro derramado na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Muito bom. Eu queria convidar a igreja, antes da gente começar o nosso estudo, de fazermos a nossa oração, para podermos pedir a Deus, em nome de Jesus, a intercessão do Espírito Santo no nosso estudo. Ó Senhor, ó meu Deus amado, em nome de Jesus, elevamos nosso pensamento a Ti, Senhor, em oração, né, em comunhão com os irmãos, meu Pai, clamando pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo esteja conosco aqui neste momento, nos direcionando no estudo do Evangelho, não só desse que vos fala, Senhor, mas dos irmãos também que recebem a mensagem, para que possamos discernir espiritualmente, para que possamos entender, meu Pai, e que a Tua mensagem produza frutos para o reino de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, convido os irmãos para estarmos abrindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. O título que está aí é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Lucas 7, 36. Amém? Amém. Eu vou fazer a leitura do Evangelho. Lucas 7, 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo,
Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amém. Bonito, né, essa passagem do Evangelho. Essa passagem do Evangelho da pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela aparece nos Evangelhos sinóticos, mas no meio do texto aqui, esta passagem traz uma parábola, né? Nós estamos fazendo os estudos das parábolas e diante desse contexto, no meio do texto é que vem a parábola, vocês perceberam, né? A parábola mesmo, ela começa ali no versículo 41, ela vai do versículo 41 até o versículo 43, conhecida como a parábola dos dois devedores. Então, como os irmãos perceberam na leitura do texto, é uma parábola que fala sobre perdão e gratidão. Então esse é o estudo nosso de hoje, né? Continuando com as parábolas de Jesus, com as ilustrações, né? Com as histórias que Jesus utilizava, como eu já venho falando aqui, né? Durante esses estudos nossos das parábolas. E dessa vez Jesus ele fala a parábola dentro de um contexto de um fato narrado. Então estava acontecendo aquele fato, e no meio do fato Jesus traz uma parábola especificamente para aquele fariseu de nome Simão, que é a história que nos traz. Então este é o contexto, né? Jesus estava ali no seu ministério, continuando o seu ministério, e ele foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Esse fariseu, como o texto nos mostra, que se chama Simão. E durante esse jantar, né, uma mulher ficou sabendo que Jesus estava lá e foi até a casa deste fariseu, levou consigo o alabastro. O alabastro é um unguento perfumado, cheiroso, que os judeus usavam para se perfumar, para ungir a cabeça. Era um costume, né, do povo judaico, essa unção com o alabastro, como se fosse hoje o perfume que todo mundo usa para sair. Naquela época era o alabastro. Então essa mulher foi, provavelmente tratava-se de um jantar, uma reunião aberta, né? Porque ela ficou sabendo e foi até a casa do fariseu, lembrando que fariseu eram aqueles estudiosos da lei, aqueles que estudavam a Torá, estudavam, né, o Pentateuco, a lei dos judeus, ali os livros de Moisés, ou seja, provavelmente uma pessoa ali da sociedade judaica, né? Os fariseus eram, né, das castas maiores, ou seja, os mais ricos, os fariseus, os saduceus. Então era uma pessoa provavelmente de posses, né, uma pessoa de condição financeira, mas também um religioso, né? Jesus, durante todo o seu ministério, ele se deparou com os fariseus, estando ali presente, participando, muitas vezes para questionar, muitas vezes para tentar entender como era o ministério de Jesus. E este fariseu convidou Jesus para que fosse até a sua casa. Então, como eu disse, Jesus estava lá nesse jantar e chegou essa mulher, e que o Evangelho trata essa mulher como uma pecadora. É importante esclarecer para os irmãos que o Evangelho não traz nenhum dado sobre como essa mulher era pecadora. Então, muitas pessoas vão dizer que ela era uma prostituta. Isso é uma dedução, porque o texto não traz essa informação.
Muitos aí já começam fazer relações falando que se tratava de Maria Madalena. Isso é um outro erro muito grande que acontece nos estudos dos evangelhos, e infelizmente a gente acaba crescendo ouvindo isso, né? Principalmente aí, né, em igrejas, né? Ensinos equivocados de que Maria Madalena era uma prostituta. Eu já estudei isso, já li muito a respeito. Nenhuma passagem do Evangelho trata Maria Madalena como prostituta. Existe um grande equívoco das pessoas em achar que Maria Madalena era uma prostituta. Os Evangelhos trazem várias passagens que falam, né, de prostitutas, de pecadoras, mas nunca falando de Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma discípula de Jesus. Ela seguia Jesus, como muitas mulheres, como muitas pessoas que o acompanhavam no seu ministério. Ele tinha os 12 discípulos que foram escolhidos, que eram aqueles que estavam mais próximos dele, que o ajudavam, né, no seu ministério. Mas além dos 12 discípulos, várias passagens do Evangelho nos mostram que muitas pessoas seguiam a Jesus. Maria Madalena era uma dessas. Então eu faço essa colocação porque eu já ouvi, provavelmente alguns dos irmãos já devem ter ouvido também, toda vez que se fala na Bíblia de prostituta, eles falam de Maria Madalena. Não tem nada a ver, o Evangelho não nos mostra isso, não tem nenhuma passagem do Evangelho que faça essa colocação dessa maneira. Então, era uma mulher ali da comunidade, uma pecadora, não sabemos qual é o pecado, e isso também, como nós veremos adiante, não importa. Se importasse, estaria no texto. A questão de o texto relatar que ela era pecadora, ele se faz justamente para que possa ser apresentado o ensino que Jesus traz logo assim, né? Então essa mulher era uma pecadora, e o dono da casa, o Simão, né, vendo aquela mulher agindo daquela forma, lavando os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos, derramando o alabastro, o unguento, o óleo, vamos dizer assim, ele ficou incomodado. E aquela mulher, ela demonstrava um sentimento muito forte ali de gratidão, ou como que eu poderia dizer, alguma coisa que estava realmente, né, incomodando. Aqueles pecados que ela trazia, realmente estavam incomodando. Tanto que quando ela viu Jesus, ela se atirou aos pés do Mestre. Ou seja, ela sentiu uma dor, ela tinha uma dor naquele momento, fruto dos seus pecados. E aquela atitude daquela mulher deixou o fariseu incomodado, intrigado, pensativo. Tanto que ele pensa, o texto fala que claramente que ele não verbaliza, ele não vocaliza, mas ele pensa, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, em pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele não falou, ele pensou, mas Jesus sonda os corações, né? E no momento que aquele fariseu pensou isso, no momento que aquele fariseu fez o julgamento, Jesus trouxe a parábola. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Eu já disse aqui uma vez, já expliquei, denário era uma moeda na época, né, que significava, o valor dela correspondia a um dia de trabalho. A gente pensar hoje que o valor do dia de trabalho era o valor do denário. Então tinha um que devia 50 e o outro devia 500. E nenhum dos dois, nem o que devia muito, nem o que devia pouco, tinha condições de pagar. Então Jesus aqui, quando ele coloca essas duas quantias,
Normalmente, uma pessoa que deve muito, ela tem uma condição financeira de pagamento maior, o que deve pouco, uma condição financeira menor. Então, é como se estivesse falando, tanto o rico quanto o pobre eram devedores. Eles estavam devendo e nenhum dos dois tinha como pagar. E é importante essa colocação, porque naquele tempo em que Jesus estava pregando essa palavra, a dívida ela era uma atitude muito, muito grave. Né? Os judeus eles tinham, dentro da lei deles lá, a condição de cobrar essa dívida mediante até mesmo violência, transformando o devedor em escravo. Tinham várias formas lá de receber a dívida e não eram formas aprazíveis, não. Pelo contrário, eles eram bem inflexíveis, né? Nesse ponto. Está devendo, tinha que receber. E Jesus traz uma pessoa que, sendo o credor, tanto do rico quanto do pobre, perdoou a dívida dos dois. E terminou fazendo a pergunta para o fariseu de qual deles, portanto, amará mais aquele senhor que perdoou a dívida. E o fariseu corretamente respondeu: aquele que deve. Então esse é o contexto da parábola, essa é a história, uma parábola curta, dentro de uma história bonita, mas que traz alguns ensinamentos importantes para a vida de nós cristãos. E o primeiro ensinamento que fica muito claro com a leitura do texto, e como eu disse, é sobre a gratidão diante do perdão. Aquela mulher que foi perdoada, tão somente, antes mesmo dela receber o perdão de Jesus, só dela estar diante da presença dele, ela já demonstrou a gratidão. Ela já demonstrou a gratidão através da humildade, através do amor, através da emoção do choro, porque ela tinha consciência da sua condição de pecadora. Quando o texto coloca aqui, eis uma mulher lá no versículo 37, eis uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, foi até lá. O texto frisa muito isso, desde isso, para não deixar dúvida nenhuma, que ela era uma pecadora. E aquele pecado devia estar machucando, devia estar doendo. Tanto que só dela chegar à presença de Jesus, ela já externou aquela gratidão. Ela já entendeu o tamanho do perdão que estava recaindo sobre ela. Ela não importou com a opinião de quem estava lá, ela não importou com nada, não se intimidou pelo fato de estar na casa de um fariseu, de estar na casa de uma pessoa provavelmente abastada, de uma pessoa rica, nada fez ela se preocupar com o que iam falar, com o que iam pensar, ou como iriam agir aquelas pessoas. Ela só quis ser grata, ela quis demonstrar a sua gratidão, ela quis demonstrar o seu amor, ela quis demonstrar que ela deveria, de alguma forma, mostrar para todas aquelas pessoas que ali estavam que ela era grata a Jesus. Então o texto nos ensina também, nos demonstra quando Jesus vem trazendo esse ensinamento, e o Evangelho, né, do Senhor, ele traz isso em várias passagens. Paulo trata muito bem desse tema também, nas suas epístolas. O texto nos ensina que todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. Todos nós devemos estar conscientes do quanto falhamos e do quanto precisamos de Jesus, o quanto nós precisamos do perdão do nosso Senhor. O texto nos traz essa reflexão.
E o texto nos traz essa reflexão de duas formas. O texto nos traz essa reflexão através da mulher pecadora, que tinha consciência da sua condição de pecadora, e que estava ali pedindo pelo perdão, o fato dela ter ficado sabendo e ter ido atrás de Jesus, onde Jesus estava enfrentando toda aquela circunstância que lhe era desfavorável, era a plena consciência da sua condição de pecadora. A plena consciência da sua condição de pecadora, se humilhou, se jogou, se derramou, se entregou ao Senhor e recebeu o perdão. Mas Jesus também traz a outra figura do religioso, do fariseu, chamado Simão. E a figura do Simão, ela é muito característica nessa passagem, porque, como eu disse, ele era um homem que já se considerava justo. Essa era a imagem que os fariseus passavam naquela época. Eles conheciam a lei, que eles estudavam a lei, então eles estavam acima das pessoas. A ponto dele questionar se Jesus era mesmo profeta, ou seja, ele questionou Jesus como Messias, no seu coração ele questionou a Jesus como o Senhor ali dos judeus. Ele não aceitou, ele provavelmente convidou Jesus para ir, cear com ele, jantar com ele, como os fariseus faziam acompanhando o ministério de Jesus, para questionar, para ouvir, para depois relatar alguma circunstância não positiva com relação ao ensinamento de Jesus, mas negativos, sentimentos negativos mesmo. Tanto que só do fato de Jesus ter aceitado que aquela mulher se derramasse aos seus pés, já fez aquele fariseu, em pensamento, pensar que Jesus não era o Messias, que Jesus sequer era um profeta. Como ele fala, se fosse mesmo profeta, não aceitaria que aquela mulher fizesse aquilo, pois ela era pecadora. Olha isso. Ele desprezava, ele desprezava os pecadores, ele não demonstrou nenhuma gratidão a Jesus, porque com esse pensamento fica claro no texto que o Simão também era um pecador. O Simão também era um pecador. Ele não acreditava em Jesus, o próprio texto fala que ele não ofereceu as mínimas cortesias a Jesus. Olha como Jesus fala aqui, vê essa mulher, entrei na sua casa e não me deste água para os pés, que era um costume, era uma educação naquela época para os judeus. Uma visita chegava na casa, eles levavam uma bacia com água para aquela visita lavar os pés, porque eles caminhavam na poeira, na terra. Era um costume, era uma educação. Sequer isso, esse fariseu ofereceu a Jesus. Jesus continua. Não me deste água. E ela, enquanto ela regou os pés de Jesus com lágrimas. E depois ele fala que não me deste ósculo. Ósculo é o beijo. Era o costume deles também de se cumprimentarem com beijo no rosto. Paulo tem, em uma das cartas dele, fala em ósculo santo, o beijo santo, era um costume, uma tradição. Ou seja, esse fariseu também não deu ósculo a Jesus, ou seja, recebeu ele friamente, recebeu ele de qualquer maneira. Ao contrário que a pecadora beijava os pés de Jesus. Ao versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, que era outro costume judaico. Quando chegava uma visita na casa, eu ungia a cabeça daquela visita com o óleo, para dizer que ela era bem-vinda. Mais uma forma de educação, mais uma forma ali da cultura judaica. Então esse fariseu também não ungiu a cabeça de Jesus, mas já a pecadora trouxe o alabastro, o óleo perfumado, e ungiu os pés de Jesus. Então isso nos mostra, essa parábola, que todos somos pecadores. Mas existem aqueles que têm a consciência dessa condição
e buscam em Jesus enfrentar essa condição, enquanto outros negam a condição de pecador, simplesmente por estar ali estudando a lei, ou participando de uma religião, ou participando de um grupo, se julgam acima das pessoas, se julgam acima até mesmo de Deus. Felizmente a gente vê muito isso hoje, infelizmente, pastores que se julgam poderosos, que querem estar no auge do poder, não tem nenhuma humildade, não tem nenhum reconhecimento da nossa condição humana, caída, de pecadores, desde a queda de Adão. Mas acho que estão acima de tudo e de todos. Não se reconhecem como pecadores. E nesse texto, Jesus, mais uma vez, ele usa, como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui em diversas outras parábolas, esse ensino através, né, de um lado e o outro lado, do antagonismo. Então tem a mulher pecadora e tem um religioso pecador. Mas enquanto aquela pecadora sofre, se humilha, se entrega, o religioso ele continua pecando, mas sem reconhecer o pecado. Porque a palavra, o texto nos fala do homem de dura cerviz. Cerviz é que é a pessoa que não dobra, não se quebra, não se entrega aos pés do Senhor. Então, o texto também nos ensina sobre isso. O texto também nos ensina que Jesus não rejeita nenhuma pessoa que se aproxima dele com humildade e arrependimento, como fez essa mulher. Ele não julga o pecado. Como eu disse no início, na parábola, Jesus não quis nem saber qual eram os pecados daquela mulher, nem toca no assunto. Tanto que o evangelista Lucas nem traz qual o pecado Jesus perdoou daquelas mulheres. Jesus não, em momento nenhum, fala do pecado dela. Não fala. O ensino dele vem todo sobre a humildade. Aqueles que estiverem sofrendo, cansados, venham a mim, eu os aliviarei. As palavras do mestre, e é o que ele fez com essa mulher pecadora. Da mesma forma, o religioso, o fariseu, Jesus também foi até ele. Jesus aceitou o convite para ir jantar na casa dele. Jesus sabia o que se passava no coração daquele fariseu durante todo o tempo, mas Jesus estava lá, porque ele não ia perder a oportunidade de levar o seu ensinamento. Como ele fez, ele falou essa parábola especificamente para aquele fariseu. Tanto que no início, lá no versículo 40, antes de iniciar a parábola, olha só como fala. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, chamou ele pelo nome, uma coisa tenho a dizer-te. Ou seja, Jesus já foi lá para ensinar esse fariseu. Jesus já sabia o que se passava no coração desse fariseu antes mesmo de chegar na casa dele. Ele foi lá para ensinar. Jesus, então, não rejeita nenhuma pessoa. Não tem pecado pequeno, pecado grande. Não tem pecado imperdoável para Jesus. Não existe condição de pecador nenhum que se humilhar e que se atirar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo será rejeitado. Isso não existe para Jesus. Ele veio para os pecadores. Hoje a gente vê muita igreja julgando as pessoas. Se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, se a pessoa fez isso, se a pessoa fez aquilo. Mas Jesus não julga. E esse é um outro ensinamento que a parábola nos traz. Eu notei que não devemos julgar a ninguém como sendo piores ou mais pecadores do que nós. Isso não existe para gente. O que Jesus ensina é sobre perdão. O que essa parábola traz, ela fala sobre o perdão. O ensinamento de Jesus aqui hoje é sobre perdão e sobre gratidão. É sermos gratos por ter sido perdoados
pelo Senhor, que não, em momento nenhum, questionou se o pecado que fizemos é isso ou aquilo. Não, o que ele quer saber é o coração sincero, o coração puro, que aquela mulher teve, mas o religioso não teve. Fica muito claro isso na parábola. Então, e para o fariseu, como eu disse, o fariseu, vendo a forma como Jesus tratou aquela pecadora, a forma como eles, né, ali tiveram aquela comunhão, incomodou muito o fariseu. Incomodou muito a ponto de ele pensar que Jesus não era profeta, como que um profeta aceitaria ser tocado por uma pecadora. Tudo isso ali na mente do fariseu. Tudo isso no coração do fariseu. E o outro ensinamento que a parábola nos traz, esse aqui eu deixei ele por último, é de que Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus que veio para perdoar os nossos pecados. E ele deixa isso muito claro ao final do texto, quando ele diz à mulher, versículo 48, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. E ali os fariseus já começaram a questionar quem é esse que perdoa pecados, porque na mentalidade religiosa dos fariseus, somente Deus é que poderia perdoar os pecados através de sacrifícios, né, de animais, toda aquela ritualística ali, farisaica, é que era capaz de perdoar os pecados. Então, em momento nenhum, eles creram que Jesus era o Filho de Deus, como ele mesmo anuncia. Jesus ainda fala, portanto, eu lhe digo que os pecados dela, ainda que muitos, estão perdoados, pois ela muito amou, mas a pessoa a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, muitas vezes, igual esse fariseu, muitas vezes as pessoas se julgam perfeitas, se julgam piedosas, acham que ir à igreja ali uma vez por semana, e escutar o pastor, e louvar, e cantar, e isso, aquilo, que elas estão muito amando. Mas como elas não se veem como pecadoras, como elas não se sentem como pecadoras, é um amor fugaz, é um amor que se dissipa, que se desfaz muito facilmente. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo, logo no primeiro capítulo de Timóteo, ele se declara como maior pecador, né? Deixa eu ler o texto aqui. 1 Timóteo. É um texto que sempre me chamou muita atenção. É 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Quando ele fala assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, com toda aquela história de perseguição, de morte, de perseguir os cristãos, ele tinha consciência de que ele era pecador, que os pecados dele eram muito graves. Mas na mesma proporção que ele muito pecou, ele muito amou a Jesus depois que ele foi escolhido, depois que ele se prostrou aos pés de Jesus. E muitas bênçãos ele recebeu para poder ser o apóstolo dos gentios. Então Paulo ele nos ensina, né, não só com esse trecho como eu li, a carta aos Romanos, o primeiro capítulo de Romanos, fala muito sobre a nossa condição de pecador, de como nós somos pecadores, de como, né, o pecado ele entrou na nossa vida desde a queda de Adão. Paulo ensina que nem mesmo o fato de sermos crianças ainda, de pouca idade, nos livra dessa condição. É a nossa natureza. E somente a misericórdia de Jesus, somente a misericórdia de Deus é que nos livra dessa condição.
mas nós temos que buscar. A intenção de Jesus ao contar essa história era de revelar-se como Senhor, como Filho de Deus, revelar a sua divindade. Ele recebeu a adoração daquela pecadora. Ele conheceu os corações, tanto da pecadora quanto do fariseu que o convidou para ir à casa. E ele salvou e perdoou os pecados daquela que se humilhou perante Deus, daquele pecador. Então esse é um ensinamento muito bonito dessa história. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Senhor. Ele veio em carne para nos livrar dos nossos pecados, pois essa é a nossa condição, é a nossa natureza. Nós somos pecadores. Mas Ele não se importa com os nossos pecados. O que Ele espera é a nossa consciência de reconhecermos isso. O que Ele espera é que nós busquemos a Ele, humildemente, em amor, buscando o perdão dos nossos pecados, para recebermos o Espírito Santo e termos a condição de lutar contra essa nossa natureza pecaminosa. E, acima de tudo, sermos gratos pela misericórdia e graça que recebemos ao sermos, como diz o apóstolo Paulo, transportados do reino das trevas para o reino da luz que brilha em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém?